Ceará News. Ceará Notícias. As notícias do dia comentadas pelo time da Ceará News. Ceará Notícias. Você por dentro da notícia. Olá, amigo ouvinte, começando a partir de agora aqui na Rádio Ceará News, mais um Ceará Notícias. Hoje de vinheta de abertura! Hoje com vinheta de abertura, o negócio tá bonito. Já que a Maiara já aí, olha, oi Maiara. Oi, Eduardo, Já oi deu gente, seu- tudo bom? seu Bom olá. dia, não é? Bem animada, inclusive. Olha só, Tainara, tudo bem, Tainara? Olá, gente, bom dia. Desculpa minha voz meio fã, é porque eu tô gripada, Vamos mas dar é um isso aí. Ó, agora, melhorou? Tem mais um aí, pronto. É a voz mesmo, não tem muito o que fazer, não. Vamos usar os artifícios da tecnologia para deixar sua voz mais bonita hoje aqui. Bom, gente, começando o nosso programa desta terça-feira, véspera no Brasil, feriado depois das 2 da tarde amanhã, porque vai ter jogo, né? Tem seleção brasileira amanhã. E Pra nós frente, vamos- Brasil! Salve a seleção! Vai dar certo, vai dar certo. Amanhã esperamos mais Amanhã uma é o vez dia, amanhã é o dia. uma vitória. Esperamos que o país aí não nos coloque nos 45 do segundo tempo, como foi ontem, sempre muito tenso, né? Amanhã com um resultado positivo e que façam pelo menos um gol. O Brasil com um gol na frente é mais tranquilo para jogo, né? Com certeza. Maiara? Inclusive, os jogadores, acho que eles se sentem mais à vontade. Não sei se vocês perceberam, mas nesse último jogo, quando a gente fez o primeiro gol, né, lá com o Felipe Coutinho, eu senti que o time, foi pouco tempo, né, porque a gente fez nos acréscimos já, mas eu senti que era outro ânimo de jogo, né, inclusive a gente conseguiu fazer o segundo gol. Mas vamos lá, estamos todos esperançosos, amanhã estaremos todos bem enfeitados aqui, porque a gente vai sair daqui direto pra assistir o jogo. Bacana. Vamos lá, começando já com a primeira informação do programa de hoje. Olha, gente, o Pleno do Tribunal de Justiça do Ceará, o TJCE, aprovou em sessões dos dias 8, 14 e 21 deste mês a instauração de projetos administrativos disciplinares. Olha só, esses projetos administrativos não foram instaurados aí para coibir algum tipo de ação de policiais, de servidores públicos comuns, não falando que os julgados neste processo são pessoas diferentes, mas é um pouco de se estranhar, gente. Entre os julgados, o colegiado afastou nada mais nada menos que um juiz de suas funções até a conclusão dos trabalhos de investigação. O objetivo é elucidar o comportamento adotado pelos magistrados. Em um desses casos, entre esses investigados, um foi afastado durante o exercício da profissão. Esses processos administrativos disciplinares, os PADS, foram instaurados contra 5 magistrados. A decisão unânime foi conduzida pelo chefe do judiciário, o desembargador Gleidson Pontes. O objetivo é elucidar o comportamento adotado pelos juízes durante o exercício da profissão. Dentre estes julgados, 3 estão locados na capital e 2 no interior do estado do Ceará. O colegiado afastou um deles das suas funções para que talvez, né, segundo essa matéria do Povo Online, ele não vai aí se articular para tirar um pouco o foco desta investigação. Conforme os relatórios apresentados pelo Corregedor-Geral de Justiça, o desembargador Francisco Darival Bezerra Primo, os elementos indiciários apresentados nas sindicâncias foram suficientes para a propositura de processo administrativo disciplinar em desfavor dos juízes, dos magistrados. Para ele, o motivo foi potencial prática de violação dos deveres da magistratura, destoando de previsões do Código da Ética e da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. É triste, né, em que nós precisamos ter fé um pouco mais nos nossos magistrados, nos juízes, nos homens da caneta, afinal de contas... E eles precisam se mostrar também credíveis, né? É isso mesmo. Alguns deles estão sendo julgados, falam-se nos bastidores, né, investigados, entre aspas, por ações típicas de quem tem o poder da caneta, aquelas famosas carteiradas, né? Então vamos esperar aí a conclusão dessas investigações para que nós possamos trazer mais notícias aqui no Ceará Notícias, na Rádio Ceará News. Trazendo mais informação pra gente agora é a Tainara, com a programação gratuita Anima Praia de Iracema no Jogo do Brasil. Peraí, é uma programação pros jogos, é isso? Que vai ocorrer a partir de quando, Thay? A partir de amanhã, né? O jogo é amanhã?
É, o jogo amanhã. O jogo é amanhã, pois é. Então já tá acontecendo. Amanhã vai ter mais uma vez, né? Eu Na já verdade, vi é pra esse falar, jogo. pra esse É pra esse jogo jogo, só de Brasil e Sérvia contra o Brasil, né? Brasil contra a Sérvia. Entendi. Então a transmissão do jogo do Brasil, né, contra a Sérvia vai ter atrações musicais e gastronomia que movimentam a tarde, né, no Largo Luiz Assunção e no Largo Mixaria, né, ali na quarta-feira, dia 27, amanhã na Praia de Iracema. A programação ela é gratuita e aberta ao público e faz parte da Quarta Iracema, promovido pela Prefeitura de Fortaleza e o Instituto Iracema. Às 14 horas vai ter um DJ Marcos Fish, agita lá com muita música e a concentração no Largo Luiz Assunção. No local também acontecerá a feira criativa com produtos de comerciantes locais, culinária com comida de boteco, preparada por chefes da Associação de Chefes de Cozinha do Ceará. A partir das 3 horas, um telão de LED realiza a transmissão ao vivo do jogo entre Sérvia e Brasil, disputando a liderança no grupo E e a classificação para a próxima fase da competição. Após a partida, dá-se início às 17h30, também vai ter uma banda lá com a companhia dos ritmos tipicamente brasileiros, com samba e ao comando de Micaela Gomes. E também vai ter no Largo Luiz Assunção a apresentação artística tocando forró. E no Largo de Mixaria ele também vai ter o forrozinho Pé de Serra, para quem quiser curtir lá pra quem depois. não sabe, esse largo, ele é ali do lado do... Eu ia perguntar. É ali do lado do Centro Belchior, que eles abriram agora. Em frente à Praia dos Crushes. Pra quem não conhece, a famosa Praia dos Crushes. Também Que é a Praia do preciso Lido conhecer. também, Praia de Iracema, tudo junto. Tudo junto ali, perto daquele Hotel Sonata, por ali, Pronto. Pronto. na Praia de Iracema. Então você que não tá sem programação aí, quer ver o jogo em um lugar diferente, não quer ver o jogo em casa... Finalmente, né, eles eles fizeram alguma alguma programação. coisa. Não sei se posso estar falando até besteira, mas eu não vi nada deles fazendo programação nos outros jogos, né? Não Eu vi que nada algumas pessoas assistiram, mas eu não sei se foi uma programação, se eles só se reuniram ali pra assistir em algum canto perto. Mas essa é a primeira vez que também vejo alguma ação voltada ao jogo do Brasil ali na praia. Bacana. Eu tinha visto até um pessoal ali naquela região, no comecinho, né, de quem vem ali da Barra do Ceará, já chegando na altura do Boteco Praia, tinha uma grande movimentação, o pessoal da MC tava por ali, mas não vi, tipo, um telão, pode ser algo, que já né? tenha algo assim. Eu não vi divulgação, né? Eu tô falando assim com relação à divulgação. É a primeira vez que eu tô vendo que eles estão divulgando que vão fazer a ação. Mas eu achei muito estranho, né? Porque ali no aterro, e no aterrinho geralmente eles têm programação. Até a Globo Carnaval, mesmo, né? Tava fazendo aquele Copa. material do país inteiro, aquele giro pelo país inteiro e não vi Fortaleza. Eu também naquilo. não tô acompanhando isso, não. Bem, gente, olha, caminhões roubados são usados em tentativa de assalto a carros fortes em Aracati, mas graças a Deus essa ação foi frustrada pela chegada da polícia militar. Os criminosos, infelizmente, conseguiram fugir. Essa chamada de matéria tá muito veloz e furiosa. Tipo isso Quando você rouba um carro pra roubar outro carro pra fazer um outro roubo num banco, entendeu? Isso aconteceu lá na noite de ontem, né? Comecinho da noite de ontem em Aracati. Uma tentativa realmente com estilo de cinema. Aconteceu ali na BR-304. Não, eu usei realmente seu argumento. Tá nem na matéria do diário aqui, não. É isso mesmo. Assaltaram aí, roubaram 3 caminhões e usaram para bloquear a pista na BR-304, na altura do quilômetro 86, onde, depois de bloquear a pista com caminhões, eles abordaram um primeiro carro forte. O segundo veículo de transporte de valores conseguiu fugir do bloqueio, viu uma espécie de um pequeno comboio, mas foi perseguido pelos assaltantes e abordado na altura do quilômetro 93 da rodovia, onde eles conseguiram parar o segundo carro forte e fizeram aí a explosão. A polícia chegou no momento em que os bandidos explodiam o carro forte. Houve troca de tiros e os criminosos conseguiram fugir por um matagal localizado nas proximidades. Segundo um representante da empresa de valores Brinks, nenhum valor foi levado. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal também compareceu ao local e prestou auxílio às equipes da PM e também às equipes da Polícia Federal que impediram a conclusão do assalto. A Polícia Militar segue com as buscas
pelos criminosos até o presente momento. Ninguém foi preso. Mas é isso mesmo que você falou, Mayara. O pessoal roubaram aí na região de Aracati 3 caminhões. Felizmente os proprietários desses caminhões puderam reaver os seus bens, né? E usaram para bloquear pontos diferentes dessas vias, ali de Aracati, na altura do quilômetro 86, e também o outro caminhão que vinha seguindo, eram 2 caminhões, conseguiu fugir dessa ação. Operação complexa, viu? 2 caminhões. E o outro foi preso a cerca de 12 quilômetros depois, né? Triste. Como eu falo zoando, tá de Brinks, né? O pessoal, que é o nome da companhia do carro forte é É Brinks. verdade. Pois é. Aí, tá de Parece, Brinks. seria cômico se não fosse trágico uma situação como essa. Isso É mesmo. verdade. Pois bem, gente, olha, 105 cabos de semáforos já foram furtados. Eu tô passando por isso quase que todo dia. E quem mora naquela região do bairro de Fátima, na região ali da 13 de maio. Desembargador Moreira, da 13 de Maio também, aqui pertinho da Ponte Vinheira, gente, você passa e começa inclusive a achar que é um problema de instalação. Chega até a ser, mas é falta dos cabos porque foram roubados. Complicado mesmo. isso, né, Tainara? De acordo com o Diário do Nordeste, mais um dia em Fortaleza, no qual o semáforo do cruzamento da Avenida 13 de Maio e a Rua Marinho Rodrigues, no bairro de Fátima, teve os cabos, né, de condução de energia no seu funcionamento furtados. A gente já tinha até falado sobre isso umas 2 vezes e, de novo, eles foram furtados. São colocados e furtados. Ontem, dia 25, fazia 13 dias sem que os cabos do semáforo do local teriam sido levados. Então, aí, eles comemoraram 13 dias do semáforo funcionando. Aê! Aí, Já no tinham- dia... É aquela plaquinha, Eles estamos há 13 dias sem acidentes. Sem acidentes, é tipo isso. No último dia 12, o mesmo também acabou sendo furtado, né? E agravou um problema de congestionamento, pessoas ali sem orientação e tal. E eles acabaram reinstalando esses cabos e eles foram furtados depois de 1 hora. E aí eles foram instalados de novo e aí mais 105 furtados, né? A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, a AMC, já contabilizaram 105 furtos de cabos de semáforo em Fortaleza só em 2018. De acordo com o órgão, os bairros com maioria acontecem lá no bairro de Fátima, Vila União e Papicô. Em nota, a AMC informou o registro de boletim de ocorrência sempre que o caso ocorre e mantém a sistemática o diálogo entre a Secretaria de Segurança Pública e Defesa a fim de evitar esse frequente crime, né, que é o roubo de cabos de aço. Segundo o órgão, as imagens obtidas pelas câmeras de monitoramento de tráfego também vêm sendo utilizadas no intuito de combater tal irregularidade, né? Entre janeiro e junho de 2018, já foram mais de 12 mil metros de cabos de semáforo furtados na capital. É muito. Conforme a MC, o crime costuma ocorrer de forma reincidente nos bairros citados. Só na rotatória da Avenida Guanambi, segundo a pasta, os cabos já foram levados 35 vezes este ano. Em abril, a Coordenadoria de Inteligência da Polícia Militar prendeu 3 suspeitos que estariam comercializando cabos em esquemas de receptação. É complicado a situação Tem um como comércio de cabos. Com certeza que Acharam, né? Acharam uma facilidade. Nessas alturas aí, acharam próximas um viadutos. canto, um canto que não tem policiamento pra isso, né? Porque já roubaram mais ou menos, porque eu vi uma matéria esses dias acho que foi no jornal da TV Verdes Mares, aquele que passa 6 horas, né? 6 e Isso, pouco, pela 7 manhã, horas. isso. Não, o da de noite. Ah, o da da noite. noite. A edição Que noite, é né? uma reprise do da manhã, né? Mas eles estavam comentando sobre esse caso ou foi semana passada, ou foi no final da semana retrasada. É recorrente. Faz um tempinho já. E aí eles estavam falando que eles conseguem ver em tempo real, porque eles têm câmera de monitoramento, só que eles entraram em contato com a polícia, não sei se era, agora eu não vou ficar falhando aí qual vai ser militar a mesmo. polícia É a militar. polícia militar. Pronto. E E eles eles não foram. eles disseram que não é da alçada deles olhar roubo de cabo. Tipo, E é de quem, né? eles não têm essa jurisdição, eles não têm essa responsabilidade. Não lembro qual foi o termo que eles usaram, mas eles disseram que, tipo assim, livrando a deles, tipo assim, não tem Gente, nada a ver com isso. furto, é roubo, não Entendeu? importa se é de cabo, não é um assalto, entendeu? Exatamente. Não entendo. Na oportunidade, eu acho que acompanhei essa mesma matéria. O que a polícia estava dizendo, assim, ninguém vai colocar uma viatura debaixo de um poste para ficar esperando, não. Pronto, Né? espera isso. Tá fazendo policiamento de forma ostensiva, eu tô de acordo, mas, gente, se o índice de roubos de Já cabos sabe naquela que região acontece já 35 35 vezes, quantos
quantos mil metros de cabo? 12 mil metros de cabo já foram roubados. 12 mil metros de cabo. E Acho que é caro, preciso. É muito caro. É muito caro. Tipo, Eu não é acho que- cabo de plástico, não, E se eles estão roubando no mesmo canto o tempo todo, é porque tem um furo lá de fiscalização. 35 vezes. Pois é. Quantidade é grande, são muitos cabos. E o problema não é difícil. Eu não sou especialista em segurança, não. Mas eu vou falar um negócio aqui. Se existe o roubo, existe a facilidade, está havendo a deficiência do policiamento no local. Se já há essa frequência, custa nada designar uma viatura. Não foi comprado agora esse monte de Duster que Renegade. só serve para. Não, eu tenho o Renegade e tem a Duster. Ah, A é? Duster, ela só serve única e exclusivamente para ficar em cima de calçada. Nossa. De praça. Você pode passar no Desembargador Moreira, em frente Tudo ao Pão de lá, né? Açúcar. Tá ali encostadinha, porque andar mesmo não anda. Então bota uma. Economizando gasolina. Eles não botam nem gasolina, Não dá né? nem pra Porque não economizar, que o pessoal fica dentro do ar-condicionado. É tu não verdade. viu, não. Vou tirar foto e trazer pra vocês. Mas bem, gente, resguardadas as brincadeiras, coloca-se uma viatura, policiamento a pé, que eu vejo muito aqui em Fortaleza, ali pertinho, pra dar uma diminuída. Porque com esse ponto, você prende um e aí você vai descobrir quem é que tá comprando. Na hora que pegar quem tá comprando, acabou o problema. Não é nada de outro mundo, tá certo? Trabalhozinho mais Aí quando vê a incorporado. prefeitura que pra poder colocar. Complicado. Vou te contar, viu? Que piada péssima. Opa! Terrível. Ai, meu Deus, se não tô fazendo nada, alguma coisa tem. Dá pra trabalhar, né? Ai, Todo Jesus mundo, Cristo. gente, Polícia Civil e Militar, trabalhando numa investigaçãozinha curta, conjunto. Não precisa nem usar muito a inteligência da Polícia Civil, não. A dica já foi dada aqui pela Rádio Ceará News. Verdade. Pois bem, olha, mulher é indenizada em 11 mil reais por empresa de ônibus. É isso mesmo. Depois de quê, gente? Depois de cair do veículo e quebrar o pé. Esse fato aconteceu em Fortaleza. Ela vai receber cerca de R$ 11.200 da empresa de transporte urbano Aliança por danos materiais, lucros cessantes, morais e estéticos, após ter sofrido um acidente em 2013, no momento em que subia o ônibus da linha Antônio Bezerra, Francisco Sá, Papicô. A decisão do processo judicial foi dada pelo juiz Gerardo Magelo Facundo Júnior, que é titular da 15ª Vara Civil do Fórum Clóvis Bevilacqua. De acordo com os autos do processo, a passageira trabalhava entregando marmitas em lojas de Fortaleza e se deslocava usando o transporte coletivo. No dia 18 de setembro de 2013, ela deu sinal para o coletivo parar e, no momento em que subia, o motorista arrancou e fechou as portas do ônibus, fazendo com que a passageira caísse no chão. A mulher quebrou o pé, torceu o outro e foi levada para o Instituto do José Frota. É esse que é o Frotinha, né? O José Instituto Frota, eu acho José que Frota, é. né? Acho que é. É o Instituto, o IJF, onde passou por uma cirurgia e uma internação de mais de uma semana. Não, acho que esse daí é o Frotão, né? Não? É o Eu não IJF. sei. Tem os Tem o Frotinho e tem o frotinhos Frotão. dos bairros, né? E tem o Frotão. Depois eu vou me inteirar sobre esse assunto direitinho. Mas, gente, olha, os médicos que trataram do caso indicaram que ela ficasse de repouso absoluto até fevereiro de 2014. Entendeu? Por conta disso, ela perdeu a renda de R$ 700 que ganhava mensalmente com venda de quentinhas. Além disso, a mulher teve despesas com medicamentos, transporte para fazer fisioterapia e pagamento de acompanhamento enquanto estava internada no hospital. Não se sabe quem foi o motorista em questão, porque a passageira não conseguiu anotar a placa do veículo e o funcionário não parou para fazer o socorro. Apenas percebeu que a empresa de ônibus era a citada acima, a empresa Aliança. A empresa alegou que não existe registros do acidente em suas dependências e que nem sequer tomou conhecimento sobre o fato envolvendo alguns dos seus ônibus que trafegavam, na época, pela Avenida Francisco Sá. Analisando o caso, foi comprovado o trabalho da entregadora e o exame de corpo de delito constatou a existência de cicatrizes no tornozelo esquerdo dela. Tá aí. Matéria publicada no Diário do Nordeste, edição de hoje, mostrando esse fato, né? Que foi aí em desfavor da empresa Aliança, mas que ressarciu aí os custos que foram advindos desse acidente por essa senhora em Fortaleza. Fica só um último registro a respeito disso, como é demorada, né? É tardia a nossa justiça com coisas tão pequenas. É incrível. Uma situação de 2013. E não são coisas que não são recorrentes, né? Tipo, a gente sempre vê motorista saindo sem o pessoal ter subido no ônibus, fechando porta, tipo, com a pessoa no meio, deixando bolsa pra trás, pra fora.
Não é uma coisa, tipo, difícil de acontecer. Não é nenhuma novidade, né? Não. Mas cuidado, então, aí. Aqui em Fortaleza está havendo uma troca de ônibus, né? De entrada da porta dianteira para a traseira. Já teve até manifestação para não trocar essa entrada dos ônibus. Espero que seja feito um estudo em cima disso para que esses tipos de acidentes que podem acontecer diariamente sejam diminuídos. E é bom para não onerar nos recursos da empresa, amiga. Afinal de contas, R$11.200 de indenização não é barato não, viu? É verdade. Bom, gente, você está acompanhando as principais informações da manhã, de hoje, aqui no nosso programa, no Ceará Notícias. Eu sempre faço uma piadinha, mas é verdade. Daqui a pouquinho você pode ligar o jornal aí e acompanhar os destaques, essas notícias que nós falamos agora há pouco, pautando os principais jornais aqui de Fortaleza. Tá certo? Eu, inclusive, estou aqui melhor do que a FIFA, porque eu acabei de receber um vídeo direto da arquibancada lá da Rússia. Real time. Que chique. sim, Que ao chique. vivo aqui. É isso mesmo. Estamos melhor do que a Globo, querida. É a vantagem da rádio online, internet, Não é vai não? mais rapidamente a todo Tem lugar. um amigo mexicano que tá assistindo a Copa lá na Rússia e ele me manda, às vezes, umas fotos, uns vídeos. Acabei de ver, acho que ele tá assistindo o jogo da Austrália. Já tem resultados desse jogo aí? Tá ou daqui a pouquinho você vai 0x0. Tá trazer? 0x0. É, os dois jogos que estão acontecendo agora estão 0x0. É a Austrália e... Deixa eu ver aqui de novo. Austrália... Ah, não, mentira. 2x0 pro Peru. É, tá aqui, ó. Peru 2x0 e Dinamarca e França 0x0. Apareceu um negócio aqui na frente. Pronto, propaganda Mas gratuita. já tá no segundo tempo. Amanhã a gente vai fazer o resumão da Copa, né? Tipo... Um Os bloco aí resultados de hoje. especial, o jogo do Brasil, as expectativas. Vamos falar sobre o Canarinho Pistola, que andou fazendo Rapaz, história aí na Rússia. Trazendo felicidade. Foi preso, aí a galera soltou rebelde ele. ele lá. É quase um é ex-presidente que eu conheço. olha, gente, o Conselho Federal da OAB pede ao TRF5 suspensão de aumento de taxas de despacho de bagagens aéreas. Será que tem a ver com aquela matéria da Azul, isso aí? Eu acredito que sim, viu? O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, né, ingressou nessa segunda-feira no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em Pernambuco, com o pedido de suspensão do artigo de uma resolução da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, que dispõe sobre taxas cobradas por despachos de bagagem. No documento enviado ao TRF5, a OAB, né, do Conselho Federal da OAB, os reajustes de até 33% das taxas para despacho de bagagem feitos nesse mês de junho pela companhia Azul e Gol para solicitam a suspensão desses argumentos dos valores. Então, segundo o TRF5, o pedido está sendo analisado pelo desembargador Leonardo Carvalho. Na visão do Conselho, esse reajuste feito em junho são ilegais porque a própria entidade confessou a criação da taxa de despacho de bagagem em novembro de 2016 na Justiça Federal. Até então, a OAB não recebeu retorno sobre o julgamento da ação e, por isso, acredita ser inviável o reajuste desse valor. Então, eles entraram com esse pedido em 2016 e ainda nem foi julgado e achou inviável o aumento desse valor, né? Absurdo. Aí eles botaram, inviável a idêntica atitude, né, reajuste das taxas, despacho de bagagem, seja tomada por outras empresas, exigindo-se também, portanto, resposta do Poder Judiciário de modo a evitar tal conduta que se generalizou no setor em plena lesão e obtenção de vantagens excessivas através deixando o consumidor lesado, né, diz texto da OAB. Diante do exposto, a OAB solicitou a concessão da tutela de urgência incidental, que eu não faço ideia, mas advogados devem saber, para suspender esse dispositivo de resolução da ANAC. Isso quer dizer que, na visão do Conselho, os reajustes devem ser suspensos e não podem ser feitos até a ação que discute, né, a legalidade da cobrança seja julgada. Então, tipo, a cobrança ainda não foi nem julgada. Se adiantaram, deixaram, né? Ok. A gente vai aumentar. Tô nem aí. Então, tipo, tacaram nele e disseram, meu Falta filho, de regulamentação. venha cá, baixa aquele aplicativo chamado Bola, né? Baixa aí sua bola em achar que você vai aumentar o preço da bagagem. Porque é ridículo, gente. Ainda mais a Gol, que ela já tem uma fama de ser ruim, aumentar, porque a Azul fica até calada por serviço, pelo menos, né? Mas a Gol, que é péssima, você querer aumentar a taxa de bagagem, é foda, né? Acabaram com
Como é? Acabaram com a festinha com da a festa. Eu nem sabia que a Gol também tava nesse bolo. É, né? a Azul e a Gol. Bacana. Tá aí então, gente. Pelo menos uma boa notícia, né? Não vai aumentar, pelo menos por enquanto. Tomara que eles não tenham feito cobranças nenhuma pra essa galera que tá viajando, porque é diário. Aumentou hoje, amanhã já entra. É, eu não sei se quem comprou tarifação. já pagou caro, né? Na época que aumentou, acho que eles não vão reembolsar, não. Eu acho que vai ficar o valor e só vão diminuir, entendeu? E tirar o custo. Esperto, se tiver recebido, meu amigo, taca processo que dá certo. Vamos lá, gente. Olha, é o seguinte. Manuela Dávila, internet indignada contra o programa Roda Viva. Eu falei logo o nome dela, da Manuela Dávila, porque eu não sei do que se trata. Explica pra gente aí, Mayara. Manuela Dávila, pra quem não conhece, ela é pré-candidata do PCdoB à presidência da República. E ela foi ontem no Roda Viva, né? Que é um programa de entrevistas da TV Cultura. Exatamente. Ia falar eu aqui. Eu não sabia quem era ela. Ela é a pré-candidata. É um programa bem conceituado aí pra política, pra discussão exatamente, de política. Bem conhecido, já há muitos anos que o Roda Viva tá no ar. E eles cometeram aí um ato falho, né? Ontem com relação à entrevista da Manuela Dávila, que é essa pré-candidata. A internet amanheceu indignada com o antijornalismo praticado pela emissora e, sobretudo, com o tom das perguntas, provocações e interrupções dos entrevistadores. Alguns jornalistas desinformados e preconceituosos e até mesmo um assessor do Bolsonaro avançaram contra a pré-candidata do PCdoB. Lembrando que essa questão de política é muito delicada, né? Eu acho que, acima de tudo, tem que prevalecer a questão da ética. Eu acho que as emissoras, elas precisam dar espaço para todo mundo e tratar as pessoas do mesmo jeito, independente de partido político, independente de gênero, né? Porque que a gente teve essas duas vertentes, né? Teve a questão de ela ser do PCdoB e teve a questão também de ela ser mulher. A gente tem um dado aqui também que o PCdoB fez uma estatística que a gente vai ver. O sentimento machista e anticomunista estava presente a cada pergunta e a cada interrupção. Manuela, por sua vez, se manteve firme, respondeu a todos e não se alterou em momento algum distante das provocações. O PCdoB chegou a fazer uma estatística com o número de interrupções que Manuela sofreu e comparou às do Ciro Gomes, entrevistado em maio. Inclusive, a gente assistiu aqui, não foi? A do Ciro Gomes, que foi uma entrevista também muito boa. A diferença foi gritante. A Manuela sofreu 62 interrupções em 1h20 de programa, enquanto o Ciro sofreu apenas 8. Então, se você triplicar o tempo, e se você colocar, 4 horas de entrevista, o Ciro não foi interrompido tanto quanto a Manuela foi em 1h20. É uma demonstração de tendência política, né? Exatamente. E principalmente a questão da misoginia, né? As pessoas não, principalmente os homens, né? Essas pessoas mais antigas nas profissões, essas pessoas mais antigas de pensamento também, eles não entendem que a mulher pode ter um direito ao espaço tanto quanto. Manuela Dávila é inteligentíssima. Se você puder depois dar uma olhada no material dela, ela é uma pessoa super antenada, ela é uma pessoa que fala muito bem, tem as visões dela, algumas certas, né, tipo assim, certas que eu digo entre aspas, né, algumas posicionadas de uma forma correta e outras nem tanto, mas como todo ser humano, ela merece respeito. Então, se o pessoal chamou ela para uma sabatina e colocar ela no meio, eu ainda não vi a entrevista, não tive a oportunidade ainda, porque como foi ontem, eu não consegui assistir, mas eu quero assistir hoje, e falar com um pouco mais de propriedade, mas pessoas dos meus círculos, né, de amizade das redes sociais estão realmente colocando a nota de repúdio com relação ao programa que aconteceu e fica o alerta, né, da gente realmente não se calar, se posicionar. As mulheres têm direito à vez, têm direito à voz, têm direito a tudo que elas quiserem. Então, vamos parar com essa história de pensar que mulher não sabe política, mulher não sabe futebol, mulher não sabe administrar empresa, mulher não sabe fazer qualquer coisa. Isso é ser humano. Cada ser humano tem suas habilidades, mas a gente não pode designar isso por causa de gênero. Então, fica aí realmente o meu pesar particular, né? Eu como indivíduo Mayara, e eu acredito também que a Ceará News é a favor de um debate democrático. Então, vamos fazer isso realmente acontecer, né? Fica aí o pesar. Fora o ponto em que nós, como imprensa, tem que tomar posicionamento político em situação nenhuma, nem decidir qual. Existe a relação
direta entre apresentador e entrevistado. Todo mundo tem que ter os mesmos direitos, o mesmo tempo, e é preciso, é claro, que a direção e a mesma de um forma de programa, tratamento, a mesma né? forma de Que tratamento. é o mais importante, porque tempo foi dado o mesmo, oportunidade foi dada igual, né? Mas o jeito como foi conduzido, o jeito como foi colocado, inclusive tem um memezinho na internet agora dizendo, não meme, né? Virou meme, né? Mas tem um tweet de uma pessoa, não lembro quem foi agora, vou ficar falhando com isso, mas dizendo que eles esperavam que na vez que o Bolsonaro for lá, se ele for, né, porque tem aí essa, não sei se vocês já viram, tá tendo aí esse impasse dele, diz que vai, diz que não vai, diz que vai, diz que não vai. A galera disse que ele desistiu até de dizer que ele não ia. Mais ou menos isso, Bolsonaro sendo Bolsonaro, né? Mas enfim, e deles terem a mesma posição, né? Já que eles chamaram o assessor do Bolsonaro para entrevistar a Manuela Dávila, que eles chamem um Gregório Duvier, né? Que vá pro debate do Bolsonaro, que eles chamem alguém que faça um contraponto também com relação a isso. Porque se você vai, tipo, para bater na pessoa... Ela, pelo que me disseram, né? Pelo que eu tô vendo, ela não conseguiu nem explanar as ideias dela, porque ficaram perguntando coisas... 62. Ficaram perguntando coisas, tipo, aleatórias sobre comunismo, sobre a Venezuela, sobre a Cuba. Gente, a mulher é candidata ao Brasil. Pelo amor de Deus, vamos... Tem algumas coisas que saem um pouco do senso, né? Então, é realmente a gente fazer um caminho justo onde as pessoas possam debater ideias e não posições políticas. Bacana. Olha, gente... Busca por eleição na internet é a maior desde 2004. É isso aí. Aproveitando o gancho, né? A gente teve aí essa matéria... Deixa eu só achar aqui, cadê? Que eu já me perdi. Fiquei tão alterada que... Pronto, saiu no Povo. As eleições desse ano são as que mais despertaram o interesse dos eleitores na internet durante um primeiro semestre, desde o ano de 2004. O levantamento foi feito pelo jornal Estado de São Paulo, na plataforma Google Trends. Para quem não conhece, o Google Trends ele é um aplicativo do Google, onde ele mapeia os assuntos mais comentados em tempo real, né, ao longo do dia. Historicamente, o pico das pesquisas costuma acontecer a partir de agosto, se prolongando até o momento da eleição. O levantamento mostrou ainda que, em junho, o interesse dos internautas pelo tema eleição foi de 66,7% maior do que no mesmo período de 2016 e de 2014, que foi quando aconteceram outras eleições, né? O Google Trends utiliza uma fórmula que relativiza a quantidade de acessos por período, permitindo a comparação nessa série histórica sem distorções. Ou seja, mesmo que em números absolutos mais pessoas tenham acesso à internet e pesquisem mais por um determinado tema em 2018 do que na década passada, o que será captado é o total de buscas por um tema em relação a todas as pesquisas feitas na plataforma daquele período. Então, tipo, de 2018 para 2014, né, ou 2016, lógico que mais pessoas têm acesso à internet, mais pessoas têm smartphones, mais pessoas têm computadores. Mas ele não relativiza isso, ele relativiza o quanto, tipo assim, eu tenho um total de pesquisas, quanto dessa porcentagem foi sobre eleições, né? Então é tipo com relação ao que está acontecendo mesmo em tempo real. O mesmo vale para comparar diferentes estados. Por exemplo, a plataforma vai dizer qual estado que teve mais buscas sobre um tema, de acordo com o total de buscas naquela região, de forma relativa. Com isso, é possível fazer comparações entre estados com populações diferentes. Os dados acompanham a antecipação do período eleitoral feito por pré-candidatos na internet. Conforme mostrou o Estado no início de junho, embora o horário eleitoral na TV só comece no dia 31 de agosto oficialmente, né, os pré-candidatos se anteciparam a esse prazo e passaram a veicular em suas redes sociais programas políticos no estilo usado para perder votos na TV e no rádio. Segundo os especialistas, esse é um dos motivos para o resultado da pesquisa. Então a gente tem aí a massificação da questão das redes sociais, né? Do meio de informação realmente está cada vez mais fácil, as pessoas têm cada vez mais fontes, então eles estão atribuindo a isso o fato da pré-candidatura ter começado antes, das pessoas estarem começando a colocar mais conteúdo sobre política antes das eleições, né, que o período oficial é dia 31 de agosto, para começar. Então, foi com base nisso que eles falaram. Então, o brasileiro, finalmente, aí se politizando, o mínimo que seja, né, e realmente fazendo as pesquisas... Fazendo mais pesquisas. Fazendo as pesquisas e os deveres de casa, para ter um voto realmente consciente, para ver os candidatos que melhor lhe representam, têm os ideais mais parecidos com os seus.
Olha, falando ainda de eleição, mais de 11 mil cédulas de votação são roubadas durante assalto no México. Mais informações com a Tainara. Na cidade do México, mais de 11 mil cédulas, como o Eduardo falou, de votação foram roubadas nessa segunda-feira, dia 25. No México, durante um assalto armado no estado de Tabasco, informou a unidade regional do Instituto Nacional Eleitoral. Apenas 5 dias das eleições. Muito estranho, eu acho, né? 5 pacotes eleitorais com 11.025 cédulas foram roubadas de maneira violenta dos funcionários do INE, que é o Instituto Nacional Eleitoral lá do México, no estado de Tabasco, por homens armados em uma estrada do município, segundo a comunicação da instituição. As cédulas roubadas eram destinadas às eleições para cargos locais e federais, indicou eles, né, que já solicitaram impressões de novos papéis e reforçou as medidas de segurança para a entrega do material eleitoral. O México realizará nesse domingo as eleições presidenciais para renovar o Congresso e eleger outros 18 mil representantes estaduais e municipais. O processo eleitoral bateu recorde de violência, com mais de 100 políticos e candidatos assassinados. Gente, eu não sabia que era tão violento a questão, não sei se eu estou sendo leiga, mas a questão da política lá no México. Eu achei que era parecido com o Brasil, assim, em questão de organização, de votação e tal. Mas realmente as pessoas... Parecendo aquelas eleições de município pequenininho do interior, né? Parece, tipo, 100 políticos e candidatos foram assassinados, gente. Como assim? Tipo, muita coisa. Do nada. E 11 mil cédulas foram roubadas. Mas o Brasil tá parecido com isso, viu? Tem muitas lideranças políticas que são assassinadas diariamente e a gente não tem conhecimento pela grande mídia. Acontece muito isso. A colocação que eu fiz é exatamente essa. Nas pequenas cidades, morre muito. vereador, principalmente vereadores de oposição. Eu mesmo, isso eu estou falando assim, por experiência própria. Eu conheci e já perdi diversos amigos envolvidos com políticas municipais em municípios de até 40 mil habitantes. Ainda nos tempos de hoje, isso acontece. Ceará Notícias. Olha, eu não sei do que se trata esse jogar de forma justa, mas, Maiara, o Trump ameaça tarifar países que não jogarem de forma justa? Ele tá falando da Copa, é? Não, ele tá falando com relação aos incentivos, né? Pra quem não tá acompanhando aí, o Trump tá fazendo várias mudanças econômicas nos Estados Unidos, né? Com relação a incentivos fiscais, a tarifação e tudo. E ele se pronunciou, né? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que o seu governo está levando outros países a reduzir ou eliminar barreiras comerciais que vêm sendo injustamente, uma aspas bem grande aqui, viu? Injustamente usadas há anos contra nossos fazendeiros, trabalhadores e empresas, né? Foi uma frase dele. Mais uma aspas. Estamos abrindo mercados e expandindo a nossa presença. Eles devem jogar de forma justa ou irão pagar tarifas, disse Trump em sua conta oficial do Twitter. Numa postagem anterior, Trump voltou a abordar a questão da fabricante de motocicletas, Harley-Davidson, que decidiu transferir para o exterior em até 18 meses a produção de unidades hoje vendidas à União Europeia, né? Então, as unidades que vão ser exportadas, no caso, né, que vão para a União Europeia, para a Europa, vão ser agora, acredito eu, que para a Tailândia. Então, na sexta-feira, a tarifa de importação cobrada por Bruxelas sobre as motos americanas saltou de 6% para 31%, um movimento destinado a retaliar as tarifas de Washington sobre a importação do aço e alumínio europeus. Então, a gente até falou sobre isso, foi até eu que trouxe essa matéria há um tempo, que o Trump tá taxando, né, de forma mais pesada a questão de aço, alumínio e tudo. Então, os europeus estão dando o revide, né? Tá começando aí essa guerra fria anunciada, aí, essa guerra por baixo dos panos. Então, se o Trump aumentou a nossa entrada, né, nos Estados Unidos do aço, do alumínio, enfim, desses materiais para fabricação, a gente também vai aumentar o valor que eles vão pagar para poder entrar com o produto deles aqui. A Harley-Davidson, né,
saltou de 6% para 31%. Segundo Trump, a Harley-Davidson já havia anunciado no começo do ano que iria transferir uma significativa parte das suas operações do Kansas para a Tailândia, bem antes do anúncio de tarifas. Desta forma, a Harley-Davidson só usaram as tarifas ou uma guerra comercial como desculpa, né? Isso mostra como o comércio é desequilibrado e injusto, mas vamos consertar isso. Foi o que disse ainda o presidente americano. Ontem, o Trump já havia dito ter ficado surpreso que de todas as companhias, a Harley-Davidson seria a primeira a jogar a toalha. A Harley-Davidson, que é super conhecida como ser uma marca americana, né? Patriota, né? Tem essa raiz aí no country mesmo, aquela questão de país, de ser uma empresa que representa essa questão do meio oeste americano, essa coisa da região, eu acho que é mais sulista, né? O Kansas ali é mais sulista. E ele ficou aí boquiaberto, né? Vamos dizer, surpreso por eles serem o primeiro a jogar a toalha, né? A começar a transferir aí as suas operações realmente para fora do país. E isso eu acho que é a ponta do iceberg, né? Das consequências que vão vir com esse posicionamento do Trump com relação à economia. E vamos ver, né? O famoso Deus salve a América, porque o Trump eu não sei se ele vai salvar muito, não. É complicado. Tem Só Deus mesmo. Diversos pontos aí ainda a serem analisados, inclusive nessa briga dele diretamente com o Japão, onde quase que 90% da produção, principalmente trazendo para nossa realidade aqui, que são os aparelhos de celulares, né, iPhones, todos são produzidos eletrônicos, no Japão. Né? Então, é uma empresa americana, mas é produzido 90% no Japão. Então, assim, esses pontos, como a Nike, por exemplo, também 70% a 80% dos produtos da Nike que são exportados para os Estados Unidos, inclusive, são produzidos no Japão. Diversas sanções ainda virão do presidente Trump, né? Mas é preciso, o país inteiro, aliás, todos os outros países envolvidos nesse acordo de mercado com os Estados Unidos ficarem de olhos abertos, porque chega pra gente sim esse prejuízo. Já vai aumentar o celularzinho. A gente já sofre para comprar um 5, um 4. Agora, como é que vai pros outros? Verdade. É complicado. Bom, gente, olha, o nosso programa vai ficando por aqui. Nós voltaremos amanhã. Amanhã, dia com de jogo especial do da Brasil. Copa. Dia Com de especial jogo. da Vou estar Copa. cheia de glitter verde, amarelo e azul. Amanhã tá todo mundo cheio de quê, Maiara? Vocês eu não sei. Eu vou estar cheia de glitter branco, amarelo e azul. Amanhã mais Branco informações não, verde, da amarelo e Copa, azul. né? O meu vai ser verde e Sim, azul sim. mesmo, porque não tem um amarelo. Aquela... Nossa, explicação. Vamos. Amanhã a gente vai ter aí um especial da Copa. A gente vai falar um pouquinho sobre a preparação da seleção para esse último jogo aí decisivo, né? O grupo do Brasil que está realmente numa situação bem delicada, fora a Costa Rica, que já está sem esperanças de classificação. As costas da Rica, a Sérvia e a Suíça estão aí lutando por uma classificação. O Brasil também, né? Vindo de jogos bem mais ou menos, como a gente diz por aqui. E vamos ver o que é que aguarda a gente amanhã. Eu, pelo menos, estou bem ansiosa. Quero assistir o jogo, assim, compenetrada para saber o que é que vai acontecer e se a gente vai avançar aí para as oitavas de final. Bacana, então. Muito obrigado a você, amigo ouvinte, que acompanhou o nosso programa. Estaremos de volta amanhã, a partir do meio-dia, aqui na Rádio Ceará News. Você ouviu Ceará Notícias. Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais. Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News.